Carl Rogers, 1902 a 1987, não foi apenas um psicólogo. Ele foi o arquiteto de uma revolução silenciosa que mudou a forma como os seres humanos se relacionam. Considerado um dos psicólogos mais influentes do século XX, Rogers desafiou as convenções de sua época para colocar o indivíduo, e não a patologia, menos no centro do palco. Sua biografia é a jornada de um homem que passou da rigidez religiosa de uma fazenda em Illinois para a vanguarda da psicologia humanista, defendendo que a bondade e o crescimento são a essência da natureza humana. Infância e juventude. Entre a terra e o rigor. Carl Ransom Rogers nasceu em 8 de janeiro de 1902, em Oak Park, Illinois. Criado em uma família de classe média alta com fortes convicções cristãs fundamentalistas, sua infância foi marcada pelo isolamento social e por uma ética de trabalho rigorosa. Quando ele tinha 12 anos, a família mudou-se para uma fazenda, onde Carl desenvolveu um interesse científico precoce pela agricultura e biologia. Esses anos de observação da natureza foram fundamentais. Rogers notou que, se as condições fossem favoráveis, solo, água, luz, as sementes cresciam sozinhas. Anos mais tarde, essa metáfora biológica se tornaria a base de sua teoria. Os seres humanos também possuem uma tendência natural ao crescimento, desde que o ambiente psicológico seja nutritivo, a transição da fé para a ciência. Rogers iniciou seus estudos na Universidade de Wisconsin em agricultura, mas logo mudou para a história e depois para o Seminário Teológico em Nova York. Foi durante uma viagem à China para uma conferência cristã mundial que suas perspectivas começaram a se expandir. Ao conviver com culturas diferentes, ele começou a questionar as doutrinas rígidas de sua criação. Em 1924, ele abandonou o seminário para cursar psicologia clínica no Teachers College da Universidade de Colômbia. Ali, ele foi exposto tanto à psicanálise freudiana quanto ao behaviorismo nascente. No entanto, Rogers sentia que nenhuma dessas correntes capturava a verdadeira essência da experiência humana, o nascimento da terapia não diretiva. Após o doutorado, Rogers trabalhou em Rochester com crianças carentes e delinquentes. Foi nesse ambiente prático que ele percebeu que as interpretações teóricas dos especialistas muitas vezes falhavam. Ele aprendeu que quando ouvia o cliente sem tentar diagnóstica, logo imediatamente, o próprio cliente encontrava o caminho para a mudança. Em 1940, como professor na Universidade Estadual de Ohio, Rogers apresentou suas ideias em uma palestra que é considerada o marco inicial da terapia não diretiva. Ele propôs que o terapeuta não deveria ser um mestre ou um mecânico da mente, mas um facilitador. A consolidação da abordagem centrada na pessoa. Nas décadas de 1940 e 1950, Rogers publicou obras seminais como Counseling and Psychotherapy, 1942, e sua obra-prima, Client-Centered Therapy, 1951. Ele introduziu o conceito de que o indivíduo é um cliente, não um paciente, eliminando a hierarquia de poder inerente à medicina tradicional. Para Rogers, a personalidade era estruturada em torno do self. Ele acreditava que o sofrimento surgia da incongruência, a discrepância entre quem a pessoa realmente é, eu, real, e quem ela sente que deveria ser para ser aceita pelos outros, eu, ideal. Os 3 pilares rogerianos. Rogers revolucionou a prática clínica ao identificar as condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica. Ele não focava em técnicas, mas na atitude do terapeuta. 1. Congruência. O terapeuta deve ser autêntico e transparente na relação. 2. Aceitação positiva incondicional. O terapeuta deve valorizar o cliente como pessoa, independentemente de seus comportamentos ou sentimentos. 3. Empatia. A capacidade de sentir o mundo privado do cliente como se fosse o seu próprio, sem perder a distinção. Esses pilares tornarem-se o padrão ouro para quase todas as formas de aconselhamento moderno. Expansão para além do consultório. À medida que sua fama crescia, Rogers percebeu que suas ideias se aplicavam a todas as relações humanas. Nos anos 60 e 70, ele se tornou um líder
do movimento do potencial humano. Ele aplicou a abordagem centrada na pessoa, ACP, na educação, propondo o ensino centrado no aluno, na liderança empresarial e até na resolução de conflitos internacionais. Ele fundou o Center for Studies of the Person em La Jolla, Califórnia, onde se dedicou aos grupos de encontro. Nesses grupos, pessoas de diferentes origens se reuniam para expressar sentimentos autênticos em um ambiente de aceitação, provando que a empatia poderia derrubar barreiras sociais e políticas. O processo de tornar-se pessoa. Em 1961, Rogers publicou On Becoming, a Person Tornar-se Pessoa, seu livro mais popular. Nele, ele descreve a vida não como um estado de equilíbrio, mas como um processo fluido e em constante mudança. Para Rogers, uma pessoa que funciona plenamente é aquela que está aberta à experiência, vive o momento presente e confia em seus próprios instintos. Confiança organísmica. Ele desafiou a ideia de que o ser humano é perigoso ou irracional por natureza. Para ele, a agressividade e a maldade eram subprodutos da falta de aceitação e do medo, não impulsos inerentes. Anos finais e o ativismo pela paz. Nos últimos anos de sua vida, Rogers viajou pelo mundo, facilitando diálogos de paz. Ele trabalhou na Irlanda do Norte, na África do Sul, durante o Apartheid e na América Central. Sua convicção era simples. Se as pessoas pudessem se ouvir verdadeiramente, o conflito daria lugar à colaboração. Por seus esforços na resolução de conflitos internacionais, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1987, ano de sua morte. Carl Rogers faleceu em 4 de fevereiro de 1987, em La Jolla, após uma cirurgia de quadril bem seguida por um ataque cardíaco. Ele deixou um legado de humanidade, humildade e uma crença inabalável na dignidade de cada indivíduo. O legado de Carl Rogers. A influência de Rogers é onipresente na psicologia contemporânea. Ele foi pioneiro na pesquisa científica sobre psicoterapia, sendo o primeiro a gravar sessões com o consentimento dos clientes para estudar o que realmente funcionava no processo de cura. Hoje, seus conceitos de escuta ativa e empatia são pilares não apenas da psicologia, mas da comunicação não violenta, da pedagogia moderna e do coaching. Rogers nos ensinou que o paradoxo mais curioso da vida é que só quando eu me aceito como sou é que posso mudar.